Fala galera, eu sou Ailton Teodoro e no vídeo de hoje nós iremos ver como fazer arte para campanhas políticas. Nós iremos fazer 2 panfletos, um cartão de visitas e um adesivo. Antes de começar o vídeo, inscreva-se no nosso canal, deixem seus comentários, compartilhem, que é muito importante para o nosso canal chegue a mais e mais pessoas. Então, vamos ver como se faz arte para propagandas políticas? Vamos para o vídeo! Começamos clicando em Ctrl N para abrir um novo documento, colocando um título na nossa arte, panfleto para políticos, largura 21 cm, altura 14 cm, CMYK, 300 dpi de resolução. Dou 2 cliques na ferramenta retângulo, preencho com a cor azul, Ctrl D, duplico, preencho com a cor azul caneta mais forte, ponho um degradê radial. Depois vou em Bitmaps, converter em Bitmaps 72 dpi, tons de cinza, volto em Bitmaps, transformação de cor, meio tom, deixo aqui raio 10, clique em OK, está criado aí o meu padrão de meio tom. Vou em rastrear Bitmaps, logotipo detalhado, clico aqui em especificar cor, aqui em detalhes, coloco até a extrema direita, clico em OK. Então essa cópia daqui a gente já não precisa mais, né, do bitmap, e vamos ficar somente aqui com a cópia vetorial. Isso nos permite mudar a cor aqui desse padrão para, por exemplo, azul caneta, ou então rosa, laranja, a cor que você quiser. Então vamos deixar aí para fazer uma harmonia por analogia de cor, o azul caneta. Agora a gente vai criar as margens aqui de corte do nosso panfleto. Para isso a gente dá 2 cliques aqui na régua, vai abrir essa janela, clica em linhas guias, pré-definições de usuários, margens, então eu coloco aqui margem superior 0,3 centímetros, margem esquerda 0,3, espelhar margens, ok, automaticamente eu vou ter aqui as minhas margens de 0,3 centímetros do nosso panfleto. Vou arrastar aqui as margens da esquerda e superiores e vou clicar P no teclado. Então eu consigo fazer com que as linhas guias fiquem no centro aí do meu panfleto. Agora vou importar a nossa imagem, a imagem do político que a gente vai compor o nosso panfleto. Clicando em Ctrl I, eu consigo importar, ou posso vir em arquivo, importar, e vou importar aqui a imagem para o CorelDRAW. Essa imagem está em PNG, já com fundo transparente. A gente tem um vídeo aí mostrando como tirar fundos de imagem no CorelDRAW, para quem quiser conferir. E agora a gente vai ajeitar a imagem do nosso político aqui no nosso panfleto. Então eu vou deixar aqui na direita, para que o padrão apareça aí de uma forma bem legal. Então esse aqui foi o que eu fiz anteriormente, né? Então a gente vai fazer um panfleto parecido. Então agora a gente vai utilizar a ferramenta texto, vou digitar aqui vereador e vou mudar essa cor para branco. Então clico na ferramenta texto, dou um clique só para fazer um texto artístico e agora vou digitar o nome do nosso candidato. Também amplio aqui as letras através dessas alças, né, esses nós. Vou mudar a cor para branco, vou colocar uma letra aqui um pouco com a espessura um pouco mais grossa. E vou fazer um efeito aqui de contorno, clicando na ferramenta contorno, clicando no nome, contorno externo aqui na barra de propriedades. E agora eu posso aqui através da barra de propriedades mudar a cor tanto da fonte quanto do contorno. Então vou deixar a cor do nome do nosso candidato de branco e vou fazer o contorno com azul claro. Então aqui eu posso mudar o contorno, a espessura do contorno, deixando um contorno mais fino ou mais grosso. Pode-se digitar manualmente também aqui a espessura do contorno nessa parte da barra de propriedades. Agora vou aplicar sobre essa imagem aqui um efeito de transparência nessa parte inferior da nossa foto. Então
clico na ferramenta transparência, clico em cima aqui da foto do político e vou ajeitando para fazer uma transparência nessa parte inferior da imagem. Então vou testando aqui até conseguir o efeito desejado. Feito isso, clico na ferramenta elipse, desenho uma elipse aqui, ferramenta seleção, aqui nos nós, giro, inclino um pouco essa elipse, coloco aqui no canto esquerdo, né, do nosso fundo. Vou dar 2 cliques na ferramenta retângulo para desenhar um retângulo e com isso eu vou pegar a ferramenta desenho inteligente e dar um clique aqui nessa parte interna para conseguir ficar somente com essa parte interna. Vou pegar aqui o contorno e vou deletar, porque o contorno já não nos interessa mais. Clicando com o botão direito do mouse em cima da paleta de cor, a gente tira o contorno. E vou pintar essa parte de azul claro. Com a ferramenta transparência, faço uma transparência. Nesse padrão azul, clico na ferramenta elipse, com o Ctrl pressionado para fazer uma circunferência perfeita. Pinto de azul, Ctrl D, duplico, diminuo a circunferência menor, pinto de branco, tiro o contorno, ferramenta texto, escrevo CDR, ponho aqui no centro das circunferências, seleciono todos os 3 grupos, diminuo e coloco aqui no canto inferior esquerdo da minha arte, sempre dentro aí das margens de corte, né? Essas linhas pontilhadas é onde a guilhotina, né, vai passar e vai cortar aí, então tem que ser dentro da área imprimível. Agora pinto a palavra CDR, né, Corel Draw, simulando aqui o logotipo de um partido político, pinto de azul caneta, seleciono a circunferência branca, vou aplicar uma transparência nessa circunferência para fazer um efeito legal, seleciono a minha forma azul claro, clico em Ctrl D para duplicá-la. Vou dar um giro de 90 graus no sentido anti-horário, digitando aqui 90 graus na barra de propriedades. E clicando em Enter. Vou ajeitar essa forma, esticar um pouco, colocar na parte inferior do meu panfleto. Então vou ajeitar aqui os níveis de transparência até ficar satisfeito. Agora duplico essa forma, ponho aqui mais no centro do panfleto, Shift Page Down, jogo para trás da imagem do político, pego a ferramenta texto e vou digitar o número do candidato a vereador. Lembrando que esse número é fictício, esse candidato é fictício e esse nome também é fictício. Só mesmo utilizamos em caráter didático para explicar essa aula. Com a ferramenta contorno, aplico um contorno no número do candidato. Então vou mudar a cor do contorno para azul marinho. Ctrl D, duplico aqui o contorno para escrever "Esse é do povo", porque eu quero pegar o mesmo efeito aqui do contorno dessas letras. Então vou ajeitar aqui essa palavra, o slogan do candidato aqui na parte de baixo, até ficar satisfeito com o tamanho. Ajeito o nome aqui, vereador Cabral. Aqui com a ferramenta texto, vou digitar "mantenha a cidade limpa" e vou colocar no canto esquerdo. Vou dar um giro aqui com a ferramenta seleção e vou pintar aqui de branco essas letras para que elas tenham um contraste com o fundo. Então deixa eu ajeitar aqui, pintei de branco. Lembrando que no panfleto a gente também pode colocar os símbolos em PNG das redes sociais do candidato, contato telefônico, né, de Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Então está pronto aí o nosso panfleto. Agora é só clicar em Ctrl S para salvar em Corel Draw, formato Corel Draw, ou Ctrl E para exportar. A gente pode exportar em PNG ou JPEG. Agora a gente vai partir para fazer a segunda arte, o cartão de visita, apropriando-se desse panfleto. Então a gente clica em Ctrl N para criar um novo documento.
ou arquivo novo. Vou colocar aqui um título, cartão de visitas para políticos, tamanho 9 por 5 centímetros, CMYK 300 dpi, que é para imprimir, ok. Dou 2 cliques na ferramenta retângulo para criar o fundo, porque isso cria um retângulo automaticamente do mesmo tamanho do fundo, né, da página. Vou pintar esse fundo com um azul médio. Venho aqui no meu panfleto, que eu fiz anteriormente, com a ferramenta seleção, clico no fundo de padrões, copiar, volto lá para o meu cartão de visitas, colar. Colei o meu padrão aqui de meio tom e agora vou pegar a ferramenta de corte e vou recortar um pouco aqui o meu padrão. Vamos ajeitar aqui sobre o nosso fundo azul médio. Agora a gente volta lá no panfleto, copia a imagem do nosso político e cola aqui no nosso cartão de visita. Ele já está aqui com o efeito de transparência, que vai nos facilitar bastante. Agora a gente copia as palavras, vereador Cabral, o número, cola aqui na nossa página de cartão de visitas. Vamos diminuir aqui a palavra Cabral, diminuir também aqui os contornos, ajeitar o contorno azul claro, diminuir também o número do candidato. Então a gente fez o panfleto e agora a gente está adaptando o panfleto que a gente fez anteriormente ao tamanho do cartão de visita, retirando alguns elementos, acrescentando outros, adaptando a arte, à mídia, né, do cartão de visita. Então aqui eu vou deixar a letra azul caneta e vou deixar o contorno branco, a numeração aqui fictícia do candidato, para fazer um contraste com esse fundo de padrões azul marinho. Agora volto lá no meu panfleto, copio e colo o meu vetor aqui azul claro com o efeito de transparência e ponho aqui no meu cartão de visita na parte inferior. Copio o slogan e colo aqui no meu cartão de visita, diminuindo as letras para caber no nosso formato de 9 por 5 centímetros. Aqui na palavra mantenha a cidade limpa, diminuo um pouco, pinto de branco, coloco aqui na parte esquerda do nosso cartãozinho de visitas. Vou descer a palavra Cabral e a numeração do vereador, já que eu vou copiar e colar a palavra vereador aqui em cima do nome do candidato. Diminuo um pouquinho, centralizo aqui. Então, diminuir um pouco a espessura aqui do contorno do nome do candidato, aumentar um pouco a letra. Vou copiar aqui o símbolo, no caso em substituição ao logotipo do partido político, CDR, colocar aqui no canto inferior esquerdo. Copio e colo e está pronto aí o nosso cartão de visitas no mesmo padrão do panfleto, a segunda mídia. Agora a gente vai para a terceira mídia, o adesivo, para se colar em qualquer lugar. O adesivo, que eles utilizam muito para se grudar no peito, né, na blusa e etc. Em carros, superfícies, para se fazer a propaganda política. Clicamos em Ctrl N para abrir um novo documento, colocamos o nome, adesivos para político. Então vamos colocar aqui largura 10 centímetros, altura 15 centímetros, modo de cor CMYK, que é para imprimir, resolução 300 dpi, ok. Feito isso, clicamos na ferramenta elipse, com a tecla Ctrl pressionada, desenhamos uma circunferência, pintamos de azul, botão direito do mouse em cima da paleta de cores para retirar o contorno, seleciono o meu padrão, estico ele para ficar maior que a circunferência e vou aplicar um efeito Power Clip. Vou em Objeto, Power Clip,
colocar em recipiente e clico na circunferência. Pronto, está aqui a minha circunferência já com o efeito padrão aqui no Power Clip já aplicado. Agora venho aqui na barra de ferramentas, clico na ferramenta Bezier e vou desenhar a espécie de um S aqui nessa parte central do padrão. Venho em desenho inteligente, clico nessa parte de baixo e pinto com um azul médio. Retiro o contorno, deleto, retiro o contorno, seleciono essa parte de baixo, clico em Ctrl D para duplicar, diminuo, pinto de branco e vou aplicar um efeito de transparência nessa parte branca. Retiro o contorno e ajeito aqui a minha transparência. Agora seleciono toda a arte. Agora a gente volta no nosso cartão de visita que a gente criou anteriormente, seleciono toda a arte, copio e colo aqui na nossa página de adesivo. Então, pego a imagem do nosso político, ponho aqui dentro da circunferência, vou ajeitando o tamanho até ficar satisfeito. Shift Page Down, ponho a imagem para trás dos padrões da parte de baixo e vou ajeitando aqui o nome do político, a numeração do político e o slogan dentro da circunferência que será o nosso adesivo. Então aqui eu ajeito o tamanho, as cores, Shift Page Down para a camada ir para trás, Shift Page Up no teclado para as camadas virem para frente. E eu vou colocar um leve sombreado aqui na imagem do candidato, também aqui no padrão de baixo, e está pronto aí o nosso adesivo para campanhas políticas. A gente vai fazer aqui a última arte da série, artes para campanhas políticas. Para isso a gente cria um novo documento, Ctrl N, 21 cm por 14 cm, modo de cor CMYK, 300 dpi, ok. A gente vai voltar lá naquele primeiro panfleto que a gente criou, vai selecionar toda a área, copiar e colar lá na nossa página do panfleto sobre a coligação. Agora eu vou apagar algumas palavras aqui e ajeitar outras, inclusive o tamanho e também as cores. Então coloco aqui vereador Cabral, o nome do vereador aqui embaixo, o nome do vereador aqui embaixo da imagem do vereador na parte direita. Vou deixar o espaço da parte esquerda para o candidato a prefeito. Então, Ctrl I, importo a imagem do candidato a prefeito e jogo lá no meu panfleto sobre coligação. Então, vou selecionar a imagem aqui do candidato a prefeito com a ferramenta seleção, com a ferramenta corte, corto um pouco, aplico o efeito de transparência na parte de baixo do candidato a prefeito e ajeito sua foto aqui no lado esquerdo do panfleto. Aqui eu aplico no nome do candidato, Shift Page Up, para subir, deixar essa camada na frente. Seleciono, Ctrl D, duplico esses nomes e vou mudar o nome aqui do candidato a prefeito com o mesmo efeito de contorno e as mesmas cores. Então, mudo aqui a palavra vereador para prefeito, Shift Page Up, para subir, deixar a camada na frente. Ajeito o nome aqui, prefeito, e aqui deixo somente a numeração do prefeito, com o mesmo efeito de contorno e as mesmas cores. Agora pego a ferramenta polígono, desenho um polígono de 6 lados, aqui na barra de propriedade digito 6, dou um giro aqui, seleciono, dou um giro aqui no nosso polígono, duplico, amplio um pouco o polígono, mudo a cor para azul, Shift Page Down, jogo para trás e no polígono menor branco aplico um efeito de transparência. Com a ferramenta texto,
digito o slogan da campanha política e ponho os dizeres no centro do polígono. Mudo o contorno para azul médio, mudo o contorno do político para azul médio e aplico uma transparência. Se nós quisermos fazer as margens de corte, 2 cliques na régua, linhas guias, pré-definições dos usuários, margens, superior 0,3 cm, esquerda 0,3 cm, espelhar margens, ok. Clico em arquivo, salvar e salvo a minha arte em formato CorelDRAW. Seleciono todos os elementos da arte, clico em agrupar, agrupo a minha arte. E agora eu vou colocar aqui todas as 4 artes, uma ao lado da outra, para efeito de comparação, de preservação do estilo, dos padrões, o estilo das letras e a harmonização das cores, em que nós padronizamos todas as mídias, tanto o adesivo como o cartão de visita, como os 2 panfletos. Então tá aí, tá pronto o nosso segundo panfleto de coligação política e tá pronto aí as nossas 4 artes para campanhas políticas, para propagandas políticas. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, deixar seus likes, assinar o sininho para receberem notificações, compartilhem. Muito obrigado, um abraço do Ailton Teodoro e até a próxima!